Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um grupo de estudos aqui na Casa Espírita Amor e Luz CEAL. Hoje com um tema bem interessante que foi proposto, que é falar sobre a obsessão. Então nós iremos falar e entender um pouquinho mais sobre o processo da obsessão e também, principalmente, como não cair, né, dentro da obsessão e se já nos identificarmos com ela, como fazer para conseguir se equiparar e voltar novamente para o estado de bem-estar. Para falar desse tema hoje, que é a obsessão, está comigo Antônio Carlos, Renata Dark e eu, Lucas, e todos vocês que estão nos acompanhando, que podem enviar as suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões através do Facebook e também compartilhar a nossa live para pessoas que queiram aprender um pouquinho sobre o tema obsessão. Para iniciar a aula de hoje, então, vou convidar a todos a fecharem seus olhos, pensarem na figura do Mestre Jesus, desse querido amigo, desse querido companheiro que sempre está conosco, pedindo a Ele que nesse momento derrame sobre nós os seus bálsamos de luz, nos intuindo, nos inspirando, juntamente com os bons espíritos, para auxiliar com que tudo aquilo que nós viemos a falar hoje esteja dentro dos desígnios maior, dentro da luz divina, e que essa luz se estenda para os lares de todos vocês que estão nos acompanhando. Que assim seja. Então, o tema obsessão, né? No meio espírita, principalmente, é bem conhecido esse tema, né? A obsessão, mas em alguns momentos pode ter ali alguns equívocos ou ainda faltar dar um pouquinho de luz a esse tema, que por mais que já é debatido, mas ainda assim é interessante e muito atual. É um assunto sempre atual, pois vai depender muito das nossas ações, das nossas atitudes, para conseguir compreender melhor sobre esse assunto. A obsessão existe diversos tipos, né? Nós iremos falar aqui sobre esses tipos e vou pedir para a Renata começar então. O que é obsessão, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando terem ali em mente o que é a obsessão. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, em segurança, se cuidando. Primeiro, quero agradecer muito à Casa Espírita Amor e Luz, um lugar que eu amo muito, pelo convite. Agradeço também ao Lucas, ao Antônio Carlos, por estarem aqui com esse bate-papo. Todos vocês que estão aí em casa também, podendo acompanhar. Obsessão, ela é uma doença. É uma doença que a gente pode falar que acomete nossa moral, nosso espírito. Assim como a gente tem doenças que acometem o nosso corpo, e a gente está vivendo um caso que é dessa pandemia da Covid, onde ela causa um dano no nosso organismo, a obsessão também ela é uma doença que vai acometer o nosso espírito. E em que a gente, por N fatores que podem ser desde nossa faixa vibracional, nosso emocional, nossos hormônios, desejos, nosso instinto, uma baixa de guarda, aquela hora que a gente esquece nosso horário vigiar, a gente se deixa disposto ou predisposto a que um outro espírito venha e comece a sugerir coisas para a gente. Então, é um ato em que, vamos dar um exemplo. Estou aqui eu andando e vejo um moço bonito. Olha que moço bonito esse do meu lado, chama Lucas. E eu começo a pensar, ele é muito educado. Ele começa a ser muito educado comigo. Nossa, como ele é muito educado comigo. Eu acho que eu estou me afeiçoando a ele. Nisso, eu de repente posso, por alguma situação, por alguma razão, achar que a gente pode ter um relacionamento. E por N fatores, de repente, eu posso abrir uma brecha aonde eu começo a ficar só pensando nele, não começo a pensar em mim, deixo a minha evolução da minha consciência para o lado e vou deixar com que só os meus instintos, as minhas paixões
Aquilo que no budismo fala, só aquilo que nos deixa muito com uma vibração um pouquinho mais baixa, domine a minha mente e meu pensamento. Quando eu começo a fazer isso, abre brecha como se fosse um grande mural falando: venham aqui que eu quero escutar todos vocês, venham aqui me ajudar. E eles vêm e começam a falar: vai lá porque ele está apaixonado por você, ele gosta de você. Aqui a gente começa o quê? Uma obsessão simples, que são ações oportunas, em que esses espíritos começam a chegar para mim e começam: vai lá, ele gosta de você. Ele só está se fazendo de difícil. E eu começo a alimentar isso. Eu fico: é verdade. Ele continua sendo muito educado para mim. Olha como que ele olha para mim. E aí eu continuo alimentando isso, alimentando, fazendo com que isso cresça, até que ele chegue numa fascinação. Nessa fascinação, eu já não consigo mais distinguir o que é real e o que não é. Eu já crio uma ilusão. Na minha cabeça, é muito real que isso está acontecendo. Eu já até crio uma vida com ele. A gente é casado, você não sabe, você sabia, né? Então, e quando começa a fazer isso, as minhas ideias começam a criar imagens. É como se eu começasse a ficar hipnotizada por isso. Eu crio fantasias, situações em que, na minha cabeça, isso é uma realidade virtual. É o meu Matrix que eu criei na minha cabeça. Isso é muito real. Só que está só na minha cabeça. E quando eu começo a continuar deixando isso acontecendo, eu fico subjugada, aonde eu não tenho mais vontade. Aí é como se o outro espírito viesse e ficasse comandando a minha mente. E eu começo a perder as minhas ações, aonde eu começo a fazer coisas, fazer loucuras, onde eu posso ir na casa dele, começar a mandar recado, começo a fazer coisas que normalmente eu não faria. Então esses são os casos de obsessão que a gente pode fazer também ai, desculpa. Que a gente pode fazer por questões de dinheiro, poder, por desejos materiais. Então, tudo isso vai influenciar nessa obsessão, entre outras coisas. Então, como a gente estava conversando aqui, né, Antônio Carlos e Lucas, esses são os casos que a gente tem. E o Antônio Carlos estava explicando para a gente, bem bacana, como que são os casos que a gente tem, que ele estava trazendo exemplos. Você quer trazer para a gente? Eu vou começar assim. Da mesma forma que a imperfeição física nos facilita termos algumas doenças, algumas moléstias, a imperfeição moral vai facilitar que a gente possa passar por um processo obsessivo em níveis variados, como a Renata colocou. Então, fica muito claro que essa imperfeição moral vai ser a causa do assédio. E se a gente for buscar essa melhora moral, esse assédio tende muito facilmente a ser a parar de acontecer, até porque você acaba ajudando a educar o obsessor e educa a si próprio. Então, você mudando os seus conceitos, os seus pensamentos, você deixa de ser uma presa fácil no caso da obsessão. Vamos chamar de obsessão de modo geral. Então, a gente já foi apresentado aqui por esse universo da obsessão, né? A Renata nos trouxe o conceito da obsessão e ali dá para a gente tirar algo bem importante, que é uma influência mental, né, psíquica, e isso vai determinar o grau da obsessão. Tem as 3 divisões dos níveis obsessivos, né? A obsessão simples, que também não é tão simples assim, afinal ela é simples no nome, mas talvez é aquela que menos a gente preste atenção, porque ela vai se dando nos momentos mais não percebíveis do nosso dia a dia, numa palavra, numa atitude, numa vontade, num desejo, enfim. E essas a gente não percebe. É a somatória desses pequenos atos, né, vão gerando essa obsessão simples. Aí depois, Renata nos apresentou a fascinação, que já é um passo um pouquinho além, né? Nós já ficamos envolvidos muito mais numa ilusão, já recebendo a assimilação mental de uma outra mente de forma muito mais intensa dentro do nosso psiquismo, começando a criar realidades que não são as reais, começando a criar histórias, começando a criar imagens mentais que não são as reais e, principalmente,
geralmente, quando nós atrelamos essas imagens mentais a um processo obsessivo, são imagens mentais que nos fazem ficar piores, né? São imagens mentais que nos fazem ficar, teoricamente, desvirtuados do nosso caminho, mesmo que algumas sejam satisfatórias ou nos, enfim, nos forneçam, né, prazeres momentâneos, né? Mas a longo prazo isso nos desfaz, nos tirando do caminho. E a subjugação, que também é um pouco diferente da fascinação, essa, até quando ela se apresenta, é mais fácil de reconhecer, né? Porque já são movimentos, às vezes, involuntários, ações totalmente distintas, que acontecem, que já consegue se dar um diagnóstico, digamos assim, uma avaliação, digamos assim, daquele processo. Né? Tanto que a subjugação, em alguns lugares a gente vai encontrar a subjugação e possessão, né? E possessão é doença. Possessão a gente encontra no catálogo de doenças, no CID, né? CID lá da parte de medicina, temos lá uma doença chamada possessão. E aí o Antônio Carlos trouxe algo que é fundamental, além do conceito ali, do psiquismo mental, mas a nossa moral, que é o que vai realmente mostrar a afinidade da qual nós vamos nos relacionar com esse universo espiritual. Pois sempre, de alguma forma, eu vejo, e os dois podem acrescentar depois, nós estamos nos relacionando com os espíritos aqui desencarnados, né? Os encarnados, nós estamos nos relacionando aqui. E o que vai determinar as nossas companhias, as nossas amizades, é a nossa moral, o nosso psiquismo e justamente as nossas ações e as nossas atitudes, né? Então, vejam que é um universo bem grande, né? Por isso que é vigiar e orar. Né? O vigiar, em primeiro lugar, e depois orar, né? Porque a nossa vigília tem que ser muito grande. Não é uma vigília, aquela vigília, né, que a gente imagina, 100%, né, se policiando, dura. Não. É uma vigília observando os nossos pensamentos, observando os nossos sentimentos, observando, enfim, as nossas atitudes, fazendo aquele balanço de como foi o dia. Tudo isso facilita com que a gente consiga ir se desvencilhando dos processos obsessivos já adquiridos e continuar a seguir adiante no processo de evolução. Mas ainda assim, as obsessões, né, a gente já citou elas aqui, elas têm algumas características próprias, né? Ou algum padrão de característica que nos faz ficar mais propensos a ter a obsessão. E essas características, quando a gente identifica, fica mais fácil quando a gente evitá-las. Quais são essas características, Renata? Então, essas características, elas vão trazer, segundo o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre elas, que são tendências instintivas, lesões perispirituais, imperfeições morais, estruturas psicológicas da pessoa, educação familiar e influência do meio social. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma, aí, caso alguém queira, e vocês de casa também queiram trazer um pouco mais para acrescentar, porque esse é um bate-papo, é sempre bem-vindo. Então, as tendências instintivas é quando aquilo já nasce com a gente. Nossa, Renata, mas como assim? A gente já nasce assim com essa predisposição a ter uma abertura com obsessão? Sim. Assim como às vezes a gente nasce com uma predisposição para ter uma doença respiratória, uma predisposição para a gente ter alguma coisa, alguma moléstia física, a gente também traz essa predisposição. Quais são os exemplos, então? Quem aqui já leu Vera Lúcia Marizek, já leu Antônio Carlos, já leu vários desses, que escreveu aqueles romances? Tudo começou com uma vingança. Tudo começa quando alguém fez algo para outra pessoa, não consegue perdoar. Então, olha aqui também um outro início de uma causa da obsessão. Eu começo a pensar, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me passou por trás, aquela pessoa me traiu, e mesmo depois que fez o desencarne, a pessoa não conseguiu se livrar desse sentimento, ficou impregnado dentro da alma, do emocional daquela pessoa. Então a pessoa desencarnou, fica com aqueles pensamentos fixos, e quando vem para encarnar, eles têm o quê? Uma possibilidade de fazer a cura. Muitas pessoas falam, o gosto do remédio é amargo. Se fosse gostoso, a gente tomava balinha, né? Tomava coisas que a gente gosta, tomava um sorvete e curava. Não é isso. A gente tem que ter como base para a nossa cura aquilo que vai fazer com que a gente melhore. Então, muitas vezes,
Tem muita gente que fala, o seu maior algoz vai vir como? Dentro da sua casa. Só que eu mudaria isso, eu ressignificaria essa palavra. Porque senão eu continuo intitulando aquela pessoa como sendo quem? Uma inimizade. Então eu vou trazer a pessoa que vai me curar de uma doença moral está dentro da minha casa. Vou começar a agradecer por essa pessoa estar do meu lado, ter aceitado vir comigo e juntos vamos nos melhorar. Isso seria uma solução, mas tem muitas pessoas que não conseguem, fica muito impregnado aquele sentimento e fica, eu estou desconfiando de você. Aquela pessoa, a qualquer momento, vai me trair, vai fazer alguma coisa. Eu não posso dormir com os olhos fechados perto dessa pessoa. Aqui a gente já viu que é uma predisposição. Então, o que eu preciso fazer? Começar a ter esse olhar, começar a verificar dentro de mim em que momento que vem esse pensamento. Esse pensamento é meu? Ou esse pensamento é de outra pessoa? De repente, quando eu estou parada, que vem o pensamento, chuta Antônio Carlos. Não chuta, não. Aí vem assim, chuta Antônio Carlos, eu, por que eu vou chutar o Antônio Carlos? Por que o Antônio Carlos não fez nada para mim? Oxe, isso não é meu, não. O que eu vou fazer? Vou abstrair e vou embora. Eu não dei brecha, mas se eu sou uma pessoa que já tem uma predisposição e, de repente, o Antônio Carlos um dia, eu acho, na minha cabeça, mentira, Antônio Carlos, nunca fez isso. Mas eu acho que um dia ele não falou bom dia para mim do jeito certo, eu já começo. Ele não vai com a minha cara. Ele não vai com a minha cara. E aí vem alguém e fala, chuta o Antônio Carlos. Eu vou lá, chuta a canela dele. Nossa, gente, não sei porquê, mas fiz mesmo. Que é isso? Então, isso poderia ser uma das causas, umas tendências que a gente tem. Alguma dúvida com relação a essa? Podemos seguir por Podemos enquanto, seguir. não. Eu queria só colocar de novo, aproveitando essa explicação. Se a gente se preocupa com um certo tipo de comportamento no relacionamento com o nosso semelhante, essa situação fica muito difícil de acontecer. Porque a gente tem discernimento do que é certo ou errado, ou do que é bom e ruim, do que nos causa complicações ou daquilo que nos traz paz. Então, mais uma vez, o equilíbrio, a observação da educação já é suficiente para a gente poder se limitar a não deixar ser influenciado por ideias mal educadas, para não dizer outra coisa. Exatamente. E aí, a segunda também, que pode ser influenciada por essa tendência instintiva, é a lesão perispiritual. Resgatando um pouquinho o que seria um perispírito, a gente é formado bem, falando a grosso modo, a gente é matéria, e a gente é matéria sutil. Matéria sutil não, a gente é o sutil, que é o espírito. O que faz com que ligue um ao outro, a gente pode chamar de perispírito, que é um corpo intermediário. Quando eu começo a pensar em alguma coisa, e aí, antes de chegar no meu corpo, ele vai afetar o meu perispírito. Sabe aquelas doenças que a gente. Ai, tô com dor no estômago, tô com dor de cabeça, tenho dor disso, tenho dor daquilo, vai no médico e ninguém diagnostica nada? Então, pode ser que ele esteja no perispírito. Quando eu já venho com essa lesão, por algum motivo, ou uma má formação do meu corpo, ou por algum déficit hormonal, ou por qualquer outra questão, ele pode vir com essa lesão. Vindo com essa lesão, vindo com essa imperfeição, eu posso também ter essa predisposição para abrir brecha para que haja obsessão. Renata, por que a pessoa nasce então desse jeito? Por que a pessoa já não nasce perfeita, então? Por que a pessoa já não se purifica totalmente lá no plano espiritual para depois encarnar? Por que a gente vem dessa forma imperfeitos? Porque a gente está numa escola, a gente está no mundo de provas e expiações. Então, se a gente vem com essa possibilidade da gente fazer esse crescimento, então a gente vai vir com essa possibilidade da gente se melhorar. Quem gosta de academia, quem gosta de malhar, vamos pensar. Eu vou lá e começo a fazer exercício com o meu braço. Pego uma caneta e vou tentar malhar o meu bíceps. Isso aqui é bíceps, né? Meu bíceps.
Ah, ok, estou fazendo uma forcinha. Não, mas eu quero que ele fique um pouco melhor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 quilo. Então, esse quilo pode ser o quê? Uma situação que vai fazer com que eu trabalhe mais o quê? A minha moral, o meu emocional, aquilo que eu preciso trabalhar que em outras vidas eu não consegui lapidar totalmente. Coloco 1 quilo. Só que tem aquelas pessoas que falam, não, eu já quero pegar o quê? 50 quilos de uma vez. Eles falam, calma, que não é bem assim. Então, vamos te colocar 3 quilos. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo o nosso exercício para que a gente consiga desenvolver de forma saudável a nossa moral e o nosso espírito. Então, esses são 2 casos que a gente tem que a gente pode fazer essa melhor. Então, por isso, sim, é permitido que a gente venha com tendências e com essas lesões. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Bem, A gente também pode vir já com uma imperfeição moral. Renata, parece que está tudo igual, sim, para vocês olharem que se vocês, às vezes, melhoram uma causa, melhora todas as outras. Então, se eu venho já com uma imperfeição moral, ou seja, eu já nasço com alguma ideia de que aquilo é o correto. Por exemplo, eu nasci achando que a cor verde é ruim. Tudo que é verde não presta, você sabia, né? Nada que é verde presta. Não, não gosto da cor verde. E aí eu vejo alguém usando a cor verde, eu já associo, essa pessoa que usa essa cor verde não presta também. Então eu já vou começar a trazer isso para mim como essa verdade. E aí eu vou começar a me apegar tão fortemente nessas ideias que eu não vou abrir brecha para outras possibilidades. Quando eu me torno inflexível, como que eu vou conseguir atingir o meu eu superior? Como que eu vou conseguir fazer uma evolução da minha consciência? E principalmente, me permitir olhar para dentro e resgatar dentro de mim a minha essência de ser humano, centelha divina, para conseguir fazer essa melhora, eu não vou conseguir me flexibilizar para abrir para o outro. Então, eu fechada e como aqueles cavalos que usam aqueles cabrestos, eu não vou querer olhar outras possibilidades. Vem também a espiritualidade que não é ainda evoluída, ou aqueles que estão a serviço, sim, do bem, mas para fazer com que a gente exercite e traga a nossa consciência, que a gente precisa estar sempre despertos conscientemente, eles vão começar a falar o quê? Eu vou começar a pensar, não é bem isso. Eu quero pensar só do jeito que eu acho. Eu sou muito orgulhosa? Não sou orgulhosa. Eu só não erro. Eu não sou egoísta, mas eu acho que o que é justo tem que vir para mim. Por que só os outros vão ter o bem? Eu não vou ter o bem. Então, quando eu começo a ter essas imperfeições, aonde tem aquele véu, e quando a gente fala sobre isso, quais são os piores vícios que a gente tem? Que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade. Eu posso ter uma vaidade enorme. Ai, Renata, mas eu nem me acho tão bonita assim para ser vaidoso. Gente, tira o poder de alguém para você ver se isso não dói. Você vai ser orgulho. Se você chegar e falar assim, nossa, você é um excelente profissional, fica envaidecido. Só que tem alguém que é melhor, como assim? Então, nesse como assim, abre brecha. E às vezes também, né, a gente já entende o egoísmo e o orgulho dessa forma, né, quando a gente se sobressai. Mas eu lembro de um trecho do livro do Hamed, quando ele coloca sobre a falsa humildade, que seria o orgulho dobrado. Né, quando a gente se coloca também com uma humildade que não é correta, a gente finge ser humilde, ali no fundo a gente está sendo mais egoísta e mais orgulhoso ainda. Né? E essas duas palavrinhas, orgulho e egoísmo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, por diversos capítulos, ele nos coloca como realmente o grande mal da humanidade, o nosso grande empecilho para a evolução moral, que aí depois destes dois vão se derivando outros, né? Como você falou, da vaidade e tantos outros. Né? eu ia falar assim, mudando uma direção, um pouco, trazendo para o relacionamento dentro da casa de trabalho.
quando que o médium precisa estar atento a essa questão, obviamente, que parte do orgulho, do egoísmo, e que se transforma numa obsessão e ele não admite isso. Você poderia falar um pouquinho disso? Podemos falar. Só vou complementar o que a Dani colocou aqui, que é bem interessante, vai no sentido do que a gente está falando. Ela complementa a Dani, que participou da aula da semana passada. O pensamento é como uma estação de rádio. Se nós não tivermos elevados e com pensamentos positivos, iremos atrair por simpatia espíritos mais elevados. Porém, o contrário também é verdadeiro. Por isso, é tão importante vigiar os pensamentos e as estações e orar para elevá-los a uma sintonia mais elevada, né? Hoje, temos o rádio, temos as mídias sociais, né? Então, é a mesma coisa, né? Com o que a gente está se conectando, né? Com o que a gente está se colocando. Só repete para a minha pergunta, que aí eu já volto no tema que você falou e depois a gente segue aqui com os outros complementos da obsessão. No âmbito da casa que está disposta a ajudar quem está nessa situação, dentro da própria casa, quando o médium não percebe que ele está nesse caminho do orgulho, do egoísmo, e aí ele começa a ter essa obsessão tranquilamente, porque se ele vai lidar com esse tipo de entidade, ele tem que estar até mais equilibrado com essa entidade. Então, isso é recorrente em casas. Todo mundo que trabalhou em algum lugar viu gente nessa situação e, às vezes, está e não é capaz de enxergar. Por isso que é uma dica nessa questão. Dentro de uma casa espírita, acredito que seja interessante frisar, não é porque somos espíritos, estamos dentro de um agrupamento espiritualista, que estamos livres da obsessão. E também não somos as vítimas preferidas dos obsessores, né? Que isso também é orgulho e egoísmo, né? E às vezes a gente se acostuma a falar que eu sou médium, então os obsessores sempre me atacam, sempre gostam de mim, né? A gente se colocando como centro das atenções do universo. Então, nós somos apenas mais uns seres humanos buscando o melhor pelo caminho de um conceito espírita, né? E o médium que trabalha ativamente com a sua mediunidade dentro de uma casa, ele sempre vai ser um aprendiz, né? Mesmo o médium mais experiente está suscetível a entrar em contato com os obsessores. Seja no trabalho de desobsessão, né, onde o médium se dispõe a dar a voz ou a dar a sua mão para escrever ali, né, uma mensagem do espírito obsessor e ali também oferecer o consolo para esse espírito, tanto quanto pelas próprias atitudes morais do médium, que não percebe e aos poucos ele vai deixando com que a companhia espiritual do lado de lá o influencie. E aí o que o Antônio Carlos falou é muito importante, o problema é quando isso não é perceptível pelo médium, ou ele se deixa enganar, quando ele gosta daquele fenômeno mais do que o conteúdo moral da mensagem. Isso é muito perigoso para o próprio medianeiro e para o grupo em si. E nós, quando estamos em grupo, cabe também aos outros participantes do grupo dar aquele toque. E para aquele que recebe a orientação ou a observação, saber receber humildemente. Então, eu chego para o Antônio Carlos e falo, Antônio Carlos, eu acredito que aquele mentor que passou, a mensagem dele não está condizente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com o nome, com o jeito, com o sotaque, sim com a mensagem, com o teor da mensagem. Né? E ele se diz espírita, mas ele semeou o ódio dentro de nós. E aí o Antônio Carlos ele vai ver, opa, peraí, realmente, deixa eu observar, deixa eu questionar, vamos exercitar a fé raciocinada. Ou ele fala, não, o que ele falou é verdade, tem que seguir o que foi falado. Né? Ele não se permite a aprender. E se for o obsessor que está do lado dele, realmente vai estimular com que ele brigue comigo. Agora, se for um mentor... Eu vou embora para casa. Exato, mas se for um mentor, não, porque o mentor ele não invade o nosso espaço. O mentor ele sempre vai ponderar, ele sempre aceita as regras do agrupamento, para o obsessor não. E esse eu deixo a casa acontece bastante, né? Às vezes, eu até estava vendo um estudo antes de vir para cá hoje, ele dá um exemplo bem legal que estava me escutando o Carlos falou. Quando o médium sai da casa e fala que todo mundo daquela casa estava obsidiado, só ele que não. É estranho isso acontecer, né? Todos estarem, só um que não está, né? Então, de novo, né? Vamos olhar para nós e observar mais. E para aqueles que se dispõem a um trabalho mediúnico,
essa atenção precisa ser redobrada no teor das suas mensagens. Né? Em nenhum momento nós ficamos alienados às comunicações. Em nenhum momento nós ficamos 100% submissos aos espíritos, sejam eles superiores ou inferiores. Então, cabe a nossa elevação moral também fazer esse filtro, né? Fazer, enfim, essa harmonização, e sempre que for identificado isso em outro médium, né? Que também a gente possa acolhê-lo com amor. Ele também não é culpado totalmente, né? Ah, você é o vilão, você passou um obsessor, isso, aquilo, outro. Não, aconteceu, né? Porque amanhã pode ser a gente. E agora um médium que já tem uma elevação moral boa, também não quer dizer que ele não vai dar comunicação de espírito obsessor. Viu? E aí mostra até que ele já tem uma disponibilidade grande e não vai se envolver. Isso pode acontecer às vezes, né? No nosso equívoco. E quando a gente dá uma comunicação de um espírito obsessor, a gente também tem uma vibração baixa. Pelo contrário, quantas vezes Chico Xavier trabalhou com espíritos obsessores e isso não fez menor, fazia ainda maior ainda no seu teor moral. Quer acrescentar mais alguma coisa desse Não, eu acho que ficou muito bem explicado e também fiz a pergunta porque eu acho fundamental para a educação e observação de todos nós, que a maioria de que está assistindo faz parte dos trabalhos da casa. Então, estar atento a essa situação que começa no orgulho e no egoísmo. Então, a gente tem que ter ouvidos bons, caridosos e palavras caridosas sempre também. E acontece realmente, às vezes, sem perceber mesmo. Né? Só que aquela coisinha que é pequena, ela vai crescendo, né? Então, cabe ao médium se colocar numa posição humilde, que não quer dizer uma posição de inferioridade, mas uma posição de aprendiz, né? Lembrando que para haver uma comunicação precisa do espírito, então a gente não precisa forçar, não precisa querer fingir ou só querer passar a comunicação de um determinado tipo de espírito, sempre trabalhar junto com a espiritualidade de luz que nos assiste, né? Mas isso está muito dentro das imperfeições morais, né? E todos nós temos as nossas imperfeições morais, né? Até Jesus foi tentado no deserto, né? Chico Xavier, quantas vezes, Divaldo Franco, então todos nós temos as nossas imperfeições morais que vão facilitar ou não esse processo obsessivo. E quais são as outras que seguindo aqui? E aí, seguindo, também só pegando já esse assunto para entrar no gancho do outro, eu ainda diria, e lembro muito de orientações dos grandes espíritos, dos bons espíritos, que nos trazem essa luz da consciência de que o bom médium é aquele que faz sim o bem dentro da casa espírita, do centro espírita, mas que principalmente faz o bem fora. Que a gente vai falar um pouquinho depois sobre como que a gente pode se proteger contra essa obsessão. O Chico Xavier, como foi falado, ele caiu numa armadilha quando ele saiu lá no cruzeiro, quando tentaram tirar fotos dele, até saiu no filme, e depois o mentor dele, Manuel, falou: Jesus foi para a cruz, você foi para o cruzeiro. Então, assim, são situações em que nós que estamos aqui encarnados não vamos nos culpar e achar assim, coitado de mim, eu que vim assim porque eu sou um médium. E assim, médium, todo mundo é médium. Existem aqueles que falam que não, mas eu acredito que todo mundo é uma comunicação entre a espiritualidade e o mundo material. Existem aqueles que são médios ostensivos. Quem é ostensivo, e tem muita gente na casa espírita que fala: nossa, aquele médium é bom, hein? Aquele médium passa uma comunicação excelente. Forte, né? É o forte. Eu quero passar para aquele médium, que aquele médium é forte. Gente, não existe isso, porque não existe espírito melhor ou pior. Existem espíritos que nos orientam. Às vezes, você pode ter afinidade com uma pessoa, ok, mas saiba que isso é o seu lado humano, mas não que aquele médium é melhor. E quem vem, quanto maior a mediunidade, quanto maior, como diria o tio lá do Homem-Aranha, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essas pessoas que têm essa mediunidade ostensiva é quem tem que mais tomar cuidado, porque você tem uma abertura maior para a comunicação. Só que, infelizmente ou felizmente para a nossa evolução, a gente não vai se conectar só com os espíritos bons, vão vir todos. E como que eu começo a fazer?
E isso também, além da imperfeição moral, vem com a nossa estrutura psicológica. Quando eu começo a ser aquela pessoa que, não, se eu não sentar naquela mesa, eu não vou trabalhar. Começa a fazer birra. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que só me vai fazer bem, porque eu tenho que pensar em mim primeiro para depois pensar nos outros. Gente, ok, a gente tem que nos amar também, mas não só nos amar. A gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que saber trabalhar o nosso ego. É importante ter um ego no mundo terrestre. Muita gente fala, não tem um ego, deixe o seu ego de fora. Saia dessa sua máscara. Então, a gente está aqui no mundo onde esse ego, ele vem também para nos proteger como se fosse uma armadura, para lidarmos com as outras pessoas. Só que essa armadura, ela serve o quê? Para nos proteger e também para que a gente consiga lidar nesse mundo de provas e expiações. Mas não é uma arma para a gente combater as outras pessoas. Essa vai ser a grande diferença. Então, é importante a gente ter esse ego. E o ego também, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha esse equilíbrio entre nossa imperfeição moral e também a nossa essência boa, através de como que eu vou conseguir fazer com que esse meu eu, essas minhas vontades terrenas, esse meu desejo material seja dominado. Dominado não, seja educado. Porque o que domina, a gente já vai começar de novo em obsessão. O que eu tenho que fazer? Trazer a consciência. Então, a partir do momento que eu elevo a minha consciência, eu diminuo o meu ego. Porque eu diminuo o quê? A minha necessidade de ter uma armadura para me proteger. Porque quanto mais conhecimento eu tenho do mundo, da vida, do amor, de quem eu sou, de quem é o outro, que os outros são meus irmãos de luz, que eles são almas como eu, e que todos têm as suas imperfeições e têm as suas perfeições, muito mais do que isso, porque eu tenho um amor elevado, eu não preciso mais ter esse ego. Mas quando eu tenho esse ego muito exacerbado, eu começo a me mostrar o quê? Imatura. Quando eu sou imatura, a minha personalidade também vai começar a trazer esses traços. E aí eu vou começar a ter o quê? Neuroses, psicoses, fobias, porque tudo vai achar que é contra mim. Porque eu não tenho essa maturidade de começar a trazer dentro do meu pensamento que é certo e que é errado. Não, estão me perseguindo. Sabia que estão me perseguindo? Nossa, meu chefe me persegue, ele toda hora manda e-mail só para mim. Eu estou dirigindo, todos os carros me ferem, você acredita? Gente, é uma perseguição contra mim que eu vou te contar, viu? Então, isso também vai fazer. E aí eu começo a me reprimir. Eu posso ficar complexada, insegura, ou pelo outro extremo, eu posso ser aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ó, eu tô falando, se fosse vocês, eu faria o que eu tô falando. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Se eu fosse vocês, eu faria. Então, é esse o cuidado que eu também tenho que ter com essa estrutura psicológica. Que ela também vai conversar muito com essa imperfeição moral. E também, essa estrutura psicológica e imperfeição moral, ela são coisas do meu ser. E quando vem de fora? E quando eu nasci como um espírito, eu tenho essas imperfeições, só que eu nasço, quando eu vou nascer, eu venho com a minha consciência ainda adormecida, digamos assim. Eu ainda não tenho todas as minhas vontades e o meu corpo pronto para poder viver. Eu sou um bebê, eu sou um feto. Quem que vai fazer, quem vai me ajudar a me moldar como um ser desse mundo? A minha família. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 208, ele fala da importância dos pais na educação dessa criança. E fala da educação familiar. Hoje, a gente pode falar que nem sempre é só o pai e mãe, mas é aquele que está responsável por aquele ser que está crescendo. Pode ser um pai adotivo, pode ser uma avó, aquele que foi incumbido de dar educação para aquele ser. Agora, se eu sou uma pessoa que tenho a tutela, que eu tenho, sou guardião daquele ser, até ele começar a ter as suas ações por si só, e eu começo a obsediar esse ser, não, ninguém, não, filho meu,
filho meu tem que ser perfeito. Imagina que vai errar por aí. Você acha que o filho meu vai tirar nota 9 na escola? Nunca na vida. O filho meu nasceu para ser líder. Vocês não têm noção. Vai ser sempre o melhor. Ou filho meu vai decidir o que quer quando ele crescer. Deixe ele ser livre. Deixe ele ser o que ele quiser. Imagina, deixa eu ver o gato do vizinho. Deixa eu descobrir que é o gato do vizinho. Então eu tenho que saber como dosar. Eu, como pai, eu, como mãe, eu tenho essa responsabilidade. Mas, Renata, a gente, quando vira pai ou mãe, a gente não tem o manual. Exatamente. Aí que está o desafio também, é a nossa perfeição, o nosso convite a ser melhores, sermos melhores. Porque além de nós, quem é pai e mãe experimenta os maiores amores que tem do mundo, que é o quê? De um filho seu. Então, com esse amor, vocês conseguem ser pessoas melhores. Quantas pessoas me falam, depois que eu virei pai ou mãe, eu me tornei muito melhor? Então, isso também é esse convite, mas não de ser nem tão extremo do controle e nem tão na liberalidade. E aqui, né, o que a Renata está trazendo para a gente é o quê? Questões nossas ainda, né? Aqui a gente nem está falando ainda já disso tudo acontecer devido a uma influência espiritual. É o que pode nos levar a ter uma obsessão, é as nossas predisposições, né? Olha quanta coisa aqui que nós temos que pode nos levar a ter um processo obsessivo. E aí, quando a gente passa por um processo obsessivo, o que a gente costuma falar? Que somos vítimas, né? Somos vítimas do universo, aquele obsessor que é tão mal, que ele quer fazer o meu mal, né? Enfim. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Uma boa pergunta. Por que Deus permite isso? Na verdade, existe um conjunto de fatores que vão dar essa permissão, que não vem de Deus, mas vem da sua conduta, vem da sua relação com a vida, e aí você transforma isso numa sintonia. E essa sintonia que vai trazer para você a situação de bons ou maus companheiros espirituais. Inclusive, indo além, quando a gente vai aprendendo as coisas durante a vida, mas não aprende corretamente, e a gente se vê em situações um pouco mais desgastantes, a gente vem para a casa espírita ou para um culto religioso qualquer, mas eu vou falar da casa espírita. E o sujeito vem para tomar passe. E a gente faz lá uma palestra que às vezes parece cansativa ou entediante, e a pessoa fica devaneando, o pensamento fica em outros lugares, e não percebe que a grande oportunidade de transformação está na palestra, porque lá é sempre pautado valores morais, para que a pessoa olhe para dentro dela e veja se ela está se conduzindo meio próximo daquilo. Então, ela vem, toma a verdadeira, a mais forte ajuda lá na sala de palestra, vem para a sala de trabalho para receber os passos e complementar aquele trabalho que foi feito. E trazendo também, como a maioria é trabalhador, nós temos formas diferentes para tratar as diferentes formas de obsessão. A maioria delas, a palestra resolve. São as obsessões simples, se é que a gente pode chamar. E aí a gente pode ter uma obsessão grave que, na Gênese do Kardec, está escrito assim: será preciso expulsar o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor. Então, nós, fascistas, na sala, temos que estar com essa moral elevada para termos fluidos melhores, para expulsarmos os fluidos daquele que está recebendo passe e deixá-lo com um fluido melhor para ele ir embora mais tranquilo para a casa dele. E em outros casos, quando a obsessão já está um pouco mais grave, nós temos que falar porque daí vai haver a comunicação, nós temos que falar com o espírito. Para falar com o espírito e ter resultado, nós temos que ter uma autoridade moral. E essa autoridade moral, ela só vai ficar na pessoa se ela tiver uma conduta muito adequada, muito educada, muito verdadeira na vida dela, muito respeitosa,
para que essa moral possa ser superior ao do obsidiado e ele não retrucar, ele simplesmente ser transformado com os nossos ensinamentos por essa moral. Então, os níveis de tratamento, veja que talvez o mais usado é o da sala de palestras, onde as obsessões ainda são bem suaves. Até não sei que perceber, a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre isso, mas se a influência negativa vem através do pensamento, né, um bom caminho para desfazê-la também é através da mente. O pensamento que a palestra vai auxiliar bastante. A Cláudia coloca uma pergunta que é bem dentro do tema aqui. Falamos e pensamos em espíritos obsessores, ou seja, de desencarnado para encarnado. Mas pode existir o contrário também? O que dizer disso? Então, como a Cláudia nos colocou, né? A obsessão, o que a gente costuma falar é de lá para cá, né? De desencarnado para encarnado. Mas ela acontece também de encarnado para desencarnado. Então, sempre que nós aqui, encarnados, colocamos o nosso psiquismo, a nossa mente, de forma obsessiva e negativa para um ente querido ou para alguém que já desencarnou, nós também estamos o influenciando. Claro que vai depender dele lá também a receptividade de tudo isso. Mas pode acontecer sim, nós, enquanto encarnados, obsediarmos outros desencarnados, como também pode acontecer uma obsessão de encarnado para encarnado, por eu aqui faço uma influenciação negativa na Renata, e ela aceita o meu jogo psíquico, ela compra esse meu jogo psíquico, ou seja, então ela fica influenciada por mim, aí eu passo a obsediá-la. Pode acontecer também de desencarnado para desencarnado, afinal a vida continua do lado de lá, então eles podem também um obsediar o outro, e tem um tipo de obsessão que é essa, acredito que a maioria de nós, se já não teve um dia, vai ter um pouquinho, que é a auto-obsessão. Quando os nossos próprios pensamentos nos fazem ficar obsediados de nós mesmos, nos levando a esse fundo do poço. Claro, isso vai levar a uma afinidade energética que pode atrair outros espíritos, sim, mas a causa original somos nós mesmos, né? Quando a gente, com a nossa mente, tem a capacidade de nos influenciar de forma negativa. Quando isso? Quando eu acho que eu não mereço o perdão, quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, quando eu fico com pensamentos recorrentes, né, que a gente estava conversando antes aqui, quando nós temos um pensamento recorrente, tanto que a gente chama de pensamento obsessivo, né? Aquilo fica maquinando na nossa cabeça, isso é um processo auto-obsessivo. Então, não é só de desencarnado para encarnado. Pode ser daqui para lá, pode ser entre nós, pode ser entre eles e pode ser nosso conosco mesmo, né? E aí, para observar isso, precisa de um exercício bem grande, né? E às vezes vai precisar de ajuda, seja de uma casa espírita, de uma terapia, ou de qualquer outra forma exterior, às vezes, para que o indivíduo consiga reconhecer que está se obsediando. É doído ver isso, né? E ouvir isso, porque é mais fácil, às vezes, a gente atribuir a responsabilidade ao obsessor, né? Ah, isso aqui, eu faço isso porque é o obsessor que mandou, eu xingo todo mundo porque é o obsessor, eu não me amo porque é o obsessor. E aí, quando a gente olha e vê que não tem obsessor nenhum, que é só nós mesmos, isso dói, mas dói bastante, mas também é extremamente curativo. Não. Bom, eu vou falar sobre os últimos tipos, que eles também vão se conversar bastante. A gente falou sobre a família, que a família pode exercer essa influência, mas, por outro lado, a família como guardiã pode ver, o guardião daquele espírito, daquela alma que encarnou, ela também pode ver que uma criança ela pode ter tendências instintivas a ser obsidiada. Como assim? Se ela já nasce com alguma imperfeição moral, com alguma perversidade, com algum autoflagelo, algum problema psíquico, psiquiátrico, de repente ele pode vir com isso, então a família ela vai ajudá-la nesse sentido, fazendo orientação, levando para o psiquiatra, levando para uma casa espírita, conversando, dialogando, dando amor, mas também dando a educação, fazendo os ajustes que é necessário, né? Falar os não amorosa, falar os não de amor, né? Que mais dói falar um não do que um sim. Educação, Verdade, se educação. propor no papel de educador dos filhos, né?
E junto também, a gente vai falar quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, a adolescência. Aquela fase difícil de quem vive, quem convive com quem é adolescente, que não está certo, as adolescentes, tanto os meninos como as meninas, com os hormônios à flor da pele, tendo coragem para fazer tudo. Ah, mas ninguém manda em mim, quem vocês pensam que são? Vocês que estão velhos não sabem de nada. Isso abre brecha para muitos adolescentes serem obsediados também. E aí os pais também estão ali em cima conseguindo fazer esse ajuste, mas além dos pais, eu falaria que os educadores, que são as pessoas que trazem, que estão na escola com esses seres, também têm um papel. Eu sou uma educadora, e eu, como educadora, muitas vezes eu consigo visualizar alguma tendência no adolescente e eu posso chamar um pai e uma mãe para ter uma conversa. Quantas vezes eu não fiz isso como uma educadora? Então, são essas situações em que o hormônio ele pode também influenciar e também a influência do meio social, que também o Lucas acabou comentando com a pergunta da Cláudia, que é o quê? Através desse meio social, através da consciência coletiva, onde Jung fala sobre histerias, ou então fala sobre o coletivo, eu consigo me influenciar. Eu estou como alguém comentou, acho que foi a Daniela. A Daniela comentou, a gente é como se nós fôssemos rádios antenados com alguma transmissão. Se eu estou aqui antenada e eu pego essa frequência, eu chego e aí eu vou ser obsidiada também. Nossa, Renata, você só falou. Ok, eu estou com certo medinho, mas o que a gente pode fazer para melhorar, então? Primeira coisa, empatia. Como é assim, empatia? Faça com os outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito para você e se ame também. Tem aquelas duas máximas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Então a gente tem que se amar, a gente tem que respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala Deus, não é idolatrar a Deus, mas amar o amor, a prática do amor, da caridade, a gente conseguir trazer esse amor. E aí eu sempre gosto de trazer a referência do, da constelação. A constelação não fala muito do amor que cura. Ele fala sobre o nosso sistema. Então, ele vai trazer esse olhar do amor que vai nos curar. Fazer também isso uma forma da gente se prevenir. E também eu traria, que não tem aqui no material, meditação. Toda palestra eu falo sobre a meditação, porque é através dela que a gente consegue trazer esse autoconhecimento. Se uma pessoa já está obsediada, o que a gente começa a fazer quando a gente já percebe isso? Primeiro, se eu ou outra pessoa está obsediada, a primeira coisa de todos, fazer uma reforma íntima. Fazer com que essa pessoa desperte essa consciência. Só então para a Renata entrar aqui, então vamos lá. Então a gente já viu o que pode nos levar à obsessão, já entendemos os três tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Entendemos também a questão da influência psíquica, né, que pode ocasionar, de todo o lado moral que nos sustenta na afinidade, que vai nos fazer ter as afinidades uns com os outros. A gente já viu que pode ser obsessão de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, entre nós e entre eles. E aí, enfim, se a gente se identificou num processo obsessivo, o que a gente faz, né? Então, dentro de uma casa espírita, Dona Carlos já falou um pouquinho da busca, né, da palestra, e precisa renovar o fluido daquela pessoa. Mas vamos imaginar a pessoa que ela já está lá, a gente renova o fluido dela. Ou o nosso, né? A gente renova o nosso fluido, sai lá fora e não muda moralmente, não vai mudar. Então, o que a Renata vai colocar aqui agora, digamos que é uma receita que não é igual para todo mundo, mas é uma receita básica que vai auxiliar nós no processo de evolução e, principalmente, a deixar os nossos obsessores a seguir o caminho deles também, que são indivíduos iguais a nós, filhos do mesmo Criador, e que a gente siga o nosso caminho, né? Então, a primeira delas é a reforma moral. Essa reforma moral é a reforma íntima, aonde eu vou começar a trazer essa luz. E junto com a reforma moral, vai vir o conhecimento, eu buscar boas fontes de instruções, de livros, de pessoas, de palestras,
de materiais, tem muitos vídeos no YouTube e também por aí que a gente consegue, a Daniele, ela trouxe uma sugestão muito linda, que é o filme do Divaldo, tem no Netflix, acho que tem também no Now para assistir, é Netflix, eu acho que eu já vi. E é muito bacana isso, então façam esse exercício dessa reforma moral, essa reforma íntima, busquem esse conhecimento, leiam as obras básicas do Allan Kardec, quando a gente fala do André Luiz, os livros do Chico Xavier. Se a obra básica não funcionar, então leia o livro do Chico, né, os livros que ele traz as histórias verdadeiras e vê as consequências que as nossas atitudes podem tomar. Né? Renata, mas eu não consigo sair do lugar. Então, se vocês não conseguem, vai numa casa espírita. Vai num local onde você vai conseguir receber a ajuda de outra pessoa. Como o Antônio Carlos falou, às vezes uma palestra já ajuda. Renata, mas eu sou amiga de uma pessoa e essa pessoa odeia o espiritismo. Gente, tudo bem, não vamos julgar. Vai numa igreja católica, vai num culto evangélico, vai numa tenda de umbanda, pega algo da ciência, uma filosofia e vamos ver junto. Tem muitas obras filosóficas bacanas para a gente ver. Lembrei do Paulo, que sempre traz muitas referências. Então, tem muito material. Ah, Renata, mas e aí? O que mais que eu posso fazer? Venho tomar os passes, venho fazer a crioterapia. Tome a água fluidificada. A Casa Espírita, eles estão com uma ação muito bonita, que é fazer o Evangelho no lar através dos vídeos que estão disponibilizando. Então, façam o Evangelho, escolha um dia, coloque uma água fluidificada, façam essa autocura para vocês. Façam o Evangelho no lar, façam a prece, procurem não ficar falando muito palavrão em casa. Ai, Renato, como você é careta. Não é isso, gente. A gente também pode abrir brecha quando a gente começa a falar muito palavrão em casa. E fazer caridade. A gente tem, inclusive, na nossa camiseta escrito, né? E mesmo se eu tiver toda a fé do mundo, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Então, é conseguir exercer isso. Façam tudo isso por vocês mesmo, não é porque o Antônio Carlos me pediu, porque o Lucas me pediu. Aí sim, façam, porque eu tive a humildade e o despertar da minha consciência de saber que eu preciso não, eu quero fazer essa reforma íntima, eu quero melhorar e me livrar das garras dessa obsessão. Porque assim, sabe quando vocês sabe quando sai de um banho quente, depois de um dia puxado, você toma aquele banho quente, gostoso, sai, dá aquela relaxada na cama, assim, ou no sofá, e fala, até respira melhor? Então, se deem esse presente. E isso que a Renata trouxe, né, esse passo a passo, todas essas ferramentas, isso é constante, né? Não é hoje eu vou fazer, amanhã já não faço mais, mas agora eu não estou me sentindo obsidiado, né? Então não preciso mais continuar com a reforma moral, com a reforma íntima, buscando. Isso é sempre. A nossa vida sempre vai pedir isso. Claro que a gente não vai conseguir 100% do tempo fazer tudo, né? Mas o quanto mais a gente se dedicar, melhor vai ser o nosso próprio processo evolutivo. Nós temos, hoje em dia, todas as informações necessárias para todas as nossas questões. O problema talvez seja a falta de vontade de buscar essas informações. Então, pense nas suas dúvidas, nas contrariedades dos seus conceitos e vai procurando ler, ouvir outros falarem a respeito. E aí você consegue equilibrar a sua forma de pensar, consegue equilibrar, dividindo o que você pensa ou trazendo os pensamentos de outros para dividir com os seus, para que você fique mais equilibrado e assim não dê abertura a influências perniciosas. O tema de hoje é um tema bastante amplo, né? Obsessão ou a desobsessão que está junto, né? Nós temos isso tratado em quase todos os livros da codificação. E nas obras básicas, né? O Evangelho, a Filosofia Moral, a própria Gênese, que o Antônio Carlos trouxe hoje, os livros que a Renata citou do Chico Xavier, eu falo que tem tudo lá, tudo que a gente precisa saber tem no livro do Chico, contado de uma forma diferente, às vezes até mais fácil da gente entender, mas tem lá. Eu ia falar, até porque
questão mediúnica, nós estamos o tempo todo em contato com a espiritualidade. Em qualquer lugar, em qualquer momento, dormindo, ou acordado, ou trabalhando, ou se divertindo. Então, é muito importante esse conjunto de conceitos serem equilibrados. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a busca por informação é a coisa mais importante no dia de hoje. Quer acrescentar mais alguma coisa, Renata? Não, só agradecer pela oportunidade, pelo estudo e aí, se cuidem. Então, também aqui para a gente ir para o nosso finalzinho da prece final, né? Dizer que, por mais que é um tema difícil nas nossas vidas, mas é um tema que faz parte, né? E não há nenhum problema em algum momento da nossa vida nós sermos obsediados, né? O grande mal talvez seja nós permanecermos dentro de uma obsessão e sem ter a informação de como sair dela. Isso seria muito triste, né? Então aqui nós estamos tendo essa informação, como buscar, aonde buscar, né? Se você que está acompanhando a nossa live aqui não está se sentindo bem, não tem para quem pedir ajuda às vezes, né? Está isolado em casa por conta da pandemia. A casa continua com os tratamentos à distância, é só entrar em contato através do Facebook, manda lá o seu nome, o motivo do tratamento, eles vão explicar como é que funciona para você fazer na sua casa o acompanhamento com o Evangelho do Lar, né? Fazendo essa ponte de ligação para que você também receba os benefícios e sempre, sempre buscar realmente o melhor. Então, vou convidar todos novamente a fechar seus olhos, a elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande modelo, que humildemente esteve junto de nós em carne e osso, para demonstrar, através dos seus ensinos, da sua própria vida e experiência, o caminho correto, o caminho do meio, a referência moral. Ele também passou por diversas dificuldades, assim como nós, mas seguiu adiante no seu propósito. E nós, quando estivermos diante das dificuldades da vida, que possamos, através da prece, recorrer a Ele, pois com certeza Ele irá nos ajudar e mandar os seus falangeiros, os espíritos amigos, vir até o nosso socorro e que essa prece possa ser feita de coração. Que seja uma palavra, um pedido de ajuda verdadeiro, que com certeza Ele irá nos auxiliar. E a todos nós que aqui estamos, eu peço a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine e nos proporcione a enxergar aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar, a nos livrar das influências negativas que por algum motivo nós mesmos a construímos. Pedimos também por aqueles que nos acompanham de forma negativa, para que eles sigam o caminho deles, pois da mesma forma que eles nos fazem mal, nós também fazemos para eles, pois nenhum dos dois consegue evoluir. Que Jesus, através da sua luz, direcione todos aos seus caminhos de evolução e aos seus caminhos de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Novamente agradecendo a todos por terem acompanhado. Deixem as suas perguntas, sugestões de outros temas. E na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente. Fiquem todos com Deus.